Poderosa oração para receber milagre urgente e rápido de Santo Antônio de Pádua. Você está esperando por um milagre que parece impossível, observando o relógio enquanto as portas se fecham e a esperança diminui, carregando um fardo tão urgente que cada hora que passa parece um teste da sua própria fé? Você não está sozinho neste desespero santo, e você não chegou aqui por acidente. Santo Antônio de Pádua, o operador de maravilhas da Igreja, o santo dos casos impossíveis e das necessidades urgentes, está pronto para levar seu clamor ao trono de Deus. E esta oração é sua linha de vida para o céu, neste exato momento em que o próprio tempo parece ser seu inimigo. Se você está orando por si mesmo, por alguém que você ama que não pode esperar mais um dia, por uma situação que exige intervenção divina agora, não depois, então você está exatamente onde precisa estar. O céu ouviu a urgência em seu coração antes mesmo de você abrir este vídeo. Santo Antônio, que encontrou o que estava perdido, que restaurou o que foi roubado, que falou por aqueles que não tinham voz, que moveu o coração de Deus com tal poder, que os milagres seguiram sua intercessão como o nascer do sol segue a escuridão. Está ouvindo você agora mesmo. O mesmo santo que trouxe o coração de um avarento de volta à vida, que fez os mudos falarem e os quebrantados ficarem inteiros, que transformou a impossibilidade em testemunho, está prestes a levar sua necessidade desesperada diante do Pai, que te ama além de toda compreensão. Antes de entrarmos juntos neste tempo sagrado de oração, quero agradecer do fundo do meu coração por você ter escolhido estar aqui, por confiar este momento a Deus, por acreditar mesmo quando acreditar parece a coisa mais difícil que você já fez. Sua presença aqui é em si um ato de fé, e a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. Convido você a curtir este vídeo como um pequeno ato de confiança, a compartilhá-lo com alguém que também está esperando seu milagre impossível, e a se inscrever neste canal para que possamos continuar orando juntos, como uma família de fé. Nos comentários abaixo, encorajo você a escrever simplesmente, Santo Antônio, rogai por nós, ou a compartilhar sua intenção de oração se sentir vontade de fazê-lo. E por favor, peço com todo o meu coração, escolha uma intenção dos comentários. Ore por aquela pessoa ou aquela necessidade, e se puder, responda com, orei por você, ou pelo menos deixe um pequeno sinal de que ela não está sozinha. Nós somos o corpo de Cristo, e quando um de nós sofre, todos carregamos esse peso juntos. Quando um de nós tem esperança, todos nos apoiamos nessa esperança juntos. Vamos preparar nossos corações agora para este tempo santo. O que quer que esteja te pressionando, qualquer prazo que esteja se aproximando, qualquer impossibilidade que esteja te encarando, traga tudo agora para a luz da presença de Deus. Santo Antônio está com você, os anjos te cercam, e o Pai que conhece cada pardal que cai, sabe exatamente o que você precisa e exatamente quando você precisa. Vamos orar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, antes de todo o tempo e além de todo o tempo, antes da urgência que nos traz aqui hoje, e além do prazo que assombra nossas horas, Tu és Deus, e Tu és bom, e Tua misericórdia dura para sempre. E vimos diante de Ti agora, não em nossa própria força, mas carregados pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, Teu servo fiel que conheceu o poder da oração, que viveu em constante conversa contigo, que se voltou para Ti em cada necessidade e Te encontrou fiel todas as vezes. Pedimos a Ti, através de Sua santa intercessão, que ouças o clamor que se levanta de nossos corações hoje. Um clamor que não pode esperar. Uma necessidade que pressiona sobre nós com tal peso que mal conseguimos respirar sob ela. Senhor, Tu conheces a urgência. Tu conheces o relógio correndo. Tu conheces o medo que vem quando o tempo acaba e as portas começam a se fechar. Não vimos a Ti, porque esgotamos todas as opções. Vimos a Ti, porque Tu és a primeira opção, a única opção. O Deus que abre um caminho quando não há caminho, de que fala luz nas trevas e vida na morte, e esperança no lugar onde a esperança morreu. Santo Antônio, amigo fiel de Deus, operador de maravilhas, voz para os sem voz, aquele que encontra o que estava perdido e restaura o que estava quebrado,
Voltamo-nos para ti agora em nossa necessidade desesperada. Ora por nós. Leva nosso clamor urgente diante do trono da graça. Tu que moveste o céu com tuas orações, que trouxeste o impossível para o reino do possível, que nunca te afastaste daqueles que imploraram por tua ajuda. Não te afastes de nós agora. Estamos no limite de algo que não podemos controlar, segurando algo que temos medo de perder, esperando por algo que não sabemos como fazer acontecer. Intercede por nós, Santo Antônio. Pleiteia nossa causa. Lembra ao Pai suas promessas. Lembra-lhe que Ele é o Deus que ouve, que vê, que age. Lá que não esquece seus filhos mesmo quando eles se sentem esquecidos. Senhor, trazemos diante de Ti hoje cada necessidade urgente que trouxe alguém a esta oração. Alguns de nós estão enfrentando crises médicas que exigem cura imediata, corpos que estão falhando, diagnósticos que roubaram nossa paz, tratamentos que não estão funcionando, dor que não vai embora. Estamos com medo. Estamos vendo aqueles que amamos sofrer, e não sabemos quantos dias mais temos. Oramos antes, e às vezes parece que nossas orações atingiram um teto, como se o céu estivesse silencioso, como se Tu estivesses longe. Mas sabemos, mesmo em nosso medo, que Tu não estás longe. Sabemos que Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, que tocou o leproso e o curou, que falou à tempestade e a silenciou com uma palavra. Estamos Te pedindo agora, e através da intercessão de Santo Antônio, que toques o que está quebrado em nossos corpos ou nos corpos daqueles que amamos. Cura o que os médicos não podem curar. Reverte o que parece irreversível. Dá-nos mais tempo. Dá-nos o milagre que precisamos. E se a cura não for Tua vontade, se Tu tens outro plano que ainda não podemos ver, então cura nossos corações. Dá-nos força para confiar em Ti mesmo no vale da sombra da morte. Santo Antônio, Tu que restauraste o pé decepado do jovem que chutou sua mãe, Tu que trouxeste o coração de um avarento de volta da sepultura, Tu que curaste os doentes e ressuscitaste os moribundos, ora por nós agora. Pede ao Senhor que tenha misericórdia. Pede-lhe que haja rapidamente. Pede-lhe que faça o que só Ele pode fazer. Estamos ficando sem tempo, e precisamos que o céu se mova. Mas, Senhor, e sabemos que a urgência não é apenas sobre corpos. Alguns de nós estão enfrentando colapso financeiro, dívidas que nos esmagam, contas que não podemos pagar, empregos que perdemos, oportunidades que se fecharam, recursos que secaram. O prazo chegou. Os credores estão ligando. O aviso de despejo foi entregue. Tentamos tudo o que sabemos tentar e nada funcionou. Estamos envergonhados. Estamos com medo. Não sabemos como vamos sobreviver à próxima semana, ao próximo dia, à próxima hora. E ainda assim, Tu és o Deus que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Tu és o Deus que disse a Pedro para ir pescar e encontrar uma moeda na boca de um peixe para pagar o imposto. Tu és o Deus que forneceu maná no deserto todas as manhãs por 40 anos, que nunca deixou Teu povo passar fome, que prometeu suprir todas as necessidades de acordo com Tuas riquezas em glória. Estamos Te pedindo agora, Pai, que abras as janelas do céu. Fornece o que precisamos. Envia a ajuda que não podemos ver vindo. Move os corações daqueles que têm poder para ajudar. Dá-nos favor. Dá-nos avanço. Dá-nos o milagre da provisão que só Tu podes dar. Santo Antônio, Tu que encontraste o tesouro perdido, Tu que restauraste o que foi roubado, Tu que proveste para os pobres e alimentaste os famintos, ora por nós nesta hora de desespero financeiro. Pede ao Senhor que haja rapidamente, que abra um caminho onde não há caminho, que transforme nossa falta em abundância, nossa pobreza em provisão. Precisamos do milagre agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora. E, Senhor, trazemos diante de Ti a necessidade urgente de direção, de clareza, de decisões que não podem mais ser adiadas. Alguns de nós estamos numa encruzilhada, enfrentando escolhas que determinarão o curso de nossas vidas, e não sabemos para que lado virar. O prazo para a decisão está sobre nós. Estamos paralisados com medo de escolher errado, de perder Tua vontade, de cometer um erro que não possamos desfazer. Oramos por sabedoria, e ainda não sabemos.
Pedimos por sinais, e ainda estamos confusos. Estamos te implorando agora, Pai, que fales claramente. Tu prometeste no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se algum de nós carece de sabedoria, devemos te pedir, e tu darás generosamente sem nos repreender. Estamos pedindo agora. Precisamos saber o que fazer. Precisamos saber por qual porta passar. Precisamos saber tua vontade tão claramente que não haja espaço para dúvida. Guia-nos, Senhor. Fala conosco, dá-nos a clareza que precisamos antes que a oportunidade passe, antes que a porta se feche, antes que seja tarde demais. Santo Antônio, tu que ouviste a voz de Deus tão claramente que podias pregar com poder e autoridade, tu que conheceste a vontade do Pai e a seguiste sem hesitação, ora por nós que estamos perdidos na confusão. Pede ao Senhor que ilumine o caminho. Pede-lhe que remova todo obstáculo para ouvir sua voz. Pede-lhe que nos dê a paz que vem de saber que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos, fazendo exatamente o que Ele nos chamou para fazer. O relógio está correndo, e precisamos saber agora. Pai, sabemos que Tu não és tardio no cumprimento de Tuas promessas, como alguns entendem a tardia. Mas és paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, de como está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sabemos que teu tempo não é nosso tempo, que 1000 anos aos teus olhos são como um dia que passou, ou como uma vigília da noite, como o salmista declara no Salmo 90, versículo 4. Mas, Senhor, também sabemos que Tu és o Deus que age rapidamente quando a hora chega. Tu abriste o mar vermelho num instante. Tu trouxeste água da rocha com um único golpe. Tu curaste o servo do centurião na mesma hora em que ele pediu. Tu ressuscitaste o filho da viúva antes que ele pudesse ser sepultado. Tu tens um histórico, Pai, de mover-te rapidamente quando teus filhos clamam em fé. Estamos clamando agora. Estamos te pedindo que te movas. Estamos te pedindo que hajas de acordo com teu poder e tua vontade. Mas estamos te pedindo que o faças agora, neste momento urgente e nesta hora crítica. Santo Antônio, ora por nós que estamos desesperados pela intervenção rápida de Deus. Leva nossa súplica. Aumenta nossa fé. Fica conosco neste momento de santa urgência. Mas mesmo enquanto oramos com esta urgência, Senhor, confessamos que estamos com medo. Temos medo de que Tu digas não. Temos medo de que Tu digas, espere quando não podemos esperar. Temos medo de que o milagre venha tarde demais, de que a porta se feche, de que o momento passe, de que aquele que amamos escape antes que o céu se mova. Temos medo de que nossa fé não seja forte o suficiente, de que não tenhamos orado o suficiente, de que não tenhamos sido bons o suficiente para merecer Tua intervenção. Estamos carregando culpa e vergonha, nos perguntando se esta crise é de alguma forma nossa culpa, se estamos sendo punidos, se Tu estás retendo o milagre por causa de nossos pecados. Senhor, esses medos são reais, mas sabemos que eles não vêm de Ti. Tu não retens dádivas boas de Teus filhos porque eles são imperfeitos. Tu não retardas a salvação para nos ensinar uma lição. Tu não és um Deus que pune desta maneira. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda está longe. Tu és o pastor que deixa as 99 para encontrar aquela que está perdida. Tu és o Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores e enviou Teu Filho para morrer por nós, como São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pedimos-te agora, Pai, que expulses nosso medo com Teu amor perfeito, como São João escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, que o amor perfeito expulsa o medo. Silencia a voz do acusador que nos diz que não somos dignos. Silencia a voz da dúvida que nos diz que Tu não te importas. Silencia a voz do desespero que nos diz que é tarde demais. Substitui essas vozes com Tua voz, a voz que fala paz, a voz que fala esperança, a voz que fala vida. Lembra-nos de quem Tu és. Lembra-nos do que Tu fizeste. Lembra-nos de que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, declara: o que Tu fizeste por Teu povo no deserto, podes fazer por nós agora. O que Tu fizeste através dos profetas e apóstolos, podes fazer através da intercessão de Santo Antônio agora. O que Tu fizeste na cruz e no túmulo vazio, ainda estás fazendo agora, porque Tu és o Deus da ressurreição.
o Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas novas. Santo Antônio, se tu que pregaste o Evangelho com tal poder que até os peixes vieram ouvir quando as pessoas não quiseram, tu que seguraste o menino Jesus em teus braços e conheceste a ternura de seu amor, tu que confiaste em Deus, mesmo quando o caminho estava escuro e o resultado era incerto, ora por nós que estamos lutando para confiar. Pede ao Senhor que aumente nossa fé. Pede-lhe que nos dê coragem para acreditar mesmo quando tudo ao nosso redor diz para desistir. Pede-lhe que nos lembre de que Ele é capaz de fazer imensamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que está operando em nós, como São Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Senhor, trazemos diante de Ti agora a necessidade urgente de restauração em relacionamentos que estão se quebrando, famílias que estão desmoronando, casamentos que estão à beira do colapso, filhos que se afastaram, pais que estão distanciados, amizades que foram destruídas. O prazo chegou, Pai. Os papéis do divórcio estão sendo assinados. A conversa final foi realizada. A porta está se fechando e não sabemos se ela poderá ser aberta novamente. Estamos lamentando a perda do que foi, aterrorizados com o que será, desesperados pelo milagre da reconciliação. Tu és o Deus que cura os de coração quebrantado e liga suas feridas, como o Salmo 147, versículo 3, nos diz. Tu és o Deus que nos reconciliou contigo através de Cristo, fazendo-nos novas criaturas, como a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18 proclama. Estamos te pedindo para fazer esse trabalho novamente, agora, nestes relacionamentos quebrados que parecem irreparáveis. Abranda os corações endurecidos, Senhor. Derrete a raiva, dissolve a amargura, dá o dom do perdão onde o perdão parece impossível. Traz à mesa pessoas que juraram nunca mais falar. Abre linhas de comunicação que foram fechadas. Dá-nos as palavras para dizer, a humildade para ouvir, a coragem para admitir que estávamos errados, a graça para estender misericórdia. Opera o milagre da reconciliação, Pai. Faze-o rapidamente, antes que o orgulho endureça em permanência, antes que a separação se torne uma sepultura da qual não podemos escapar. Precisamos do avanço agora, e precisamos que venha de Ti, porque tentamos tudo o mais, e falhamos. Santo Antônio, Tu que trouxeste paz onde havia conflito, Tu que falaste a verdade com amor, Tu que nunca desististe dos perdidos ou dos teimosos ou dos quebrados, ora por nós em nossas crises relacionais. Pede ao Senhor que mova corações. Pede-lhe que reconstrua o que foi derrubado. Pede-lhe que restaure o que foi perdido. O tempo é curto, e precisamos do milagre do amor renovado. Mas, Pai, também trazemos diante de Ti a necessidade urgente de proteção, de segurança, de libertação do perigo que está presente e real e aterrorizante. Alguns de nós estão em situações onde não estamos seguros, onde a violência ameaça, onde o mal está perto, onde a escuridão parece estar vencendo. Estamos com medo por nossas vidas, pelas vidas daqueles que amamos. Precisamos que Tu intervenhas agora, não depois. Precisamos que Tu sejas nosso escudo, nossa fortaleza, nosso libertador. Como o Salmo 18, versículo 2, declara. Precisamos que envies Teus anjos para acampar ao nosso redor, como o Salmo 34, versículo 7 promete. Precisamos que faças um caminho de escape, como a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos assegura que farás. Move agora, Senhor. Age agora. Protege agora. Liberta agora. Não deixes o inimigo ter seu caminho. Não deixes o mal triunfar. Não deixes os inocentes sofrerem um momento a mais do que o necessário. Santo Antônio, Tu que confrontaste a heresia e a escuridão com a luz da verdade. Tu que expulsaste demônios e silenciaste as forças do mal. Tu que andaste no poder de Deus sem medo, ora por nós que estamos em perigo. Pede ao Senhor que nos cerque com sua proteção. Pede-lhe que cegue os olhos daqueles que nos querem mal. Pede-lhe que feche as bocas daqueles que falam contra nós. Pede-lhe que lute por nós, porque não podemos lutar por nós mesmos. A ameaça é real, e precisamos que o céu se mova agora. Senhor, Tu conheces cada necessidade urgente que trouxe alguém a esta oração? Mesmo as necessidades que são dolorosas demais para nomear, vergonhosas demais para falar em voz alta,
pesadas demais para carregar sozinho. Tu conheces o vício que está nos matando, o diagnóstico que não contamos a ninguém, o segredo que está nos consumindo, o pecado que não conseguimos parar, o trauma que nos assombra, a tentação que está nos dominando. Tu conheces os resultados de exames que estamos esperando, a data do tribunal que está chegando, a cirurgia que está marcada, a conversa que estamos temendo. Tu conheces a criança que está em apuros, o cônjuge que está se afastando, o pai que está morrendo, o amigo que está em perigo. Tu conheces o negócio que está falhando, o sonho que está morrendo, a esperança que está desaparecendo. Tu vês tudo, Pai. Nada está oculto de ti. E tu te importas com tudo isso. Tu te importas com as coisas grandes e as pequenas, as públicas e as privadas, as que fazem sentido para os outros e as que só tu entendes. Estamos te pedindo agora, através da poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, que te movas em cada uma dessas situações urgentes. Onde há doença, traz cura. Onde há falta, traz provisão. Onde há confusão, traz clareza. Onde há perigo, traz proteção. Onde há quebrantamento, traz restauração. Onde há escuridão, traz luz. Onde há desespero, traz esperança. Onde há morte, traz vida. Tu és o Deus que se especializa no impossível. Tu és o Deus que se deleita em mostrar teu poder em favor daqueles que confiam em ti, como o segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nos diz: estamos confiando em ti agora. Estamos te pedindo que mostres teu poder. Estamos te pedindo que faças o que só tu podes fazer, e que o faças de tal maneira que todos que o virem saberão que tu és Deus. Santo Antônio, tu que viste milagre após milagre em tua vida, tu que testemunhaste o poder de Deus manifestado nas vidas de pessoas comuns que clamaram em fé, tu que nunca duvidaste que Deus poderia fazer o impossível, ora por nós agora com essa mesma confiança. Pede ao Senhor que haja. Pede-lhe que se mova. Pede-lhe que demonstre seu amor de uma maneira tão tangível que não possamos deixar de cair de rosto em adoração e gratidão. Pai, lembramos as palavras de teu Filho Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, onde ele diz: pedi, e vos será dado, buscai, e encontrareis, batei, e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Estamos pedindo agora, Senhor. Estamos buscando agora. Estamos batendo agora. E estamos fazendo isso com urgência, com desespero, com um tipo de santa ousadia que vem de saber que tu és nosso Pai e que queres dar dádivas boas a teus filhos. Não estamos exigindo, não estamos presumindo, não estamos tentando te manipular ou forçar tua mão. Estamos simplesmente pedindo, como crianças pedem a seu pai por pão, sabendo que tu não nos darás uma pedra, sabendo que não nos darás uma serpente, quando pedimos um peixe, como Jesus nos assegura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 9 e 10. Pedimos em fé, acreditando que tu nos ouves, que tu nos vês, que tu sabes o que precisamos antes mesmo de pedirmos, como Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Mas pedimos de qualquer maneira, porque tu nos convidaste a pedir, porque tu nos ordenaste a trazer nossos pedidos diante de ti, porque tu prometeste responder quando chamarmos, como declaras no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Chama-me, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Estamos chamando agora, Pai. Estamos chamando com toda a força que nos resta. Responde-nos. Diz-nos as coisas que não conhecemos. Mostra-nos o caminho a seguir. Dá-nos o milagre que precisamos tão desesperadamente. Santo Antônio, poderoso intercessor, amado amigo de Deus, ora por nós sem cessar. Não deixes que nosso clamor seja esquecido. Não deixes que nossa necessidade seja ignorada. Fica diante do trono da graça e pleiteia nossa causa com a mesma paixão e convicção que trouxeste a cada sermão que pregaste, cada alma que salvaste, cada milagre que testemunhaste. Tu sabes o que é ver Deus se mover. Tu sabes o que é assistir o impossível tornar-se possível. Pede-lhe que o faça novamente, agora, por nós. Senhor, trazemos diante de ti agora aqueles que estão enfrentando batalhas legais que não podem vencer, casos judiciais que poderiam destruí-los,
Julgamentos que poderiam tirar tudo que tem. A data está marcada. O julgamento está chegando. O veredicto pode mudar tudo. Estamos com medo da injustiça, com medo de ser falsamente acusados, com medo de perder o que é legalmente nosso, com medo de ser punidos por algo que não fizemos. Tu és o Deus da justiça, Pai. Tu és o juiz de toda a terra, e tu fazes o que é certo. Como Abraão declarou no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Estamos te pedindo para intervir nestes assuntos legais. Move os corações de juízes e júris. Traz à tona evidências que vindicarão o inocente. Silencia as vozes dos falsos acusadores. Dá sabedoria aos advogados e defensores. Expõe mentiras e traz a verdade à luz. Opera tua justiça rapidamente, Senhor, antes que dano irreversível seja feito. Antes que a sentença seja proferida. Antes que a oportunidade de apelação seja perdida. Santo Antônio, tu que falaste por aqueles que não tinham voz, tu que defendeste os pobres e oprimidos, tu que te levantaste contra a injustiça e corrupção, ora por nós que estamos presos em sistemas legais que parecem além de nosso controle. Pede ao Senhor que seja nosso advogado. Pede-lhe que lute por nós. Ou pede-lhe que traga o resultado justo que só Ele pode garantir. Mas, Senhor, mesmo enquanto oramos por estes milagres urgentes, também oramos pela graça de aceitar Tua vontade, seja ela qual for. Não queremos orar com presunção, como se soubéssemos melhor do que Tu o que é bom para nós. Não queremos orar com manipulação, como se pudéssemos forçar Tua mão orando mais forte, ou por mais tempo, ou com mais pessoas. Queremos orar com fé, sim, mas também com rendição. Queremos pedir ousadamente, mas também confiar humildemente. Queremos apresentar nossos pedidos com urgência, mas também descansar em Tua soberania. Tu és Deus, e nós não somos. Tu vês o fim desde o princípio. Tu sabes o que não podemos saber. Tu nos amas mais do que nos amamos. E às vezes, Pai, o milagre que precisamos não é o milagre que estamos pedindo. Às vezes, a cura que precisamos não é física, mas espiritual. Às vezes, a provisão que precisamos não é financeira, mas relacional. Às vezes, a resposta pela qual estamos desesperados não é a resposta que Tu estás oferecendo. E ainda assim, Tua resposta é sempre melhor, sempre mais sábia, sempre mais amorosa do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Então oramos agora não apenas pelo milagre que queremos, mas pela graça de receber o milagre que Tu queres dar. Oramos não apenas pela intervenção rápida pela qual estamos implorando, mas pela transformação mais profunda que Tu estás operando em nós através desta crise. Oramos não apenas pela resposta urgente, mas pela perspectiva eterna que nos ajuda a ver além deste momento para a glória que Tu estás preparando para nós. Como São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18. Considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Ajuda-nos a nos apegar a essa promessa, Pai. Mesmo quando o sofrimento presente parece insuportável. Mesmo quando a urgência é avassaladora. Mesmo quando não conseguimos ver um minuto no futuro. Muito menos na eternidade. Santo Antônio, Tu que confiaste em Deus mesmo quando não entendia seus caminhos. Tu que rendeste Tua vontade à vontade do Pai. Tu que viveste e morreste em completo abandono à divina providência. Ora por nós, para que possamos ter esse mesmo espírito de rendição. Pede ao Senhor que nos dê a graça de dizer, como Jesus disse no jardim do Getsêmani: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Como registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pede-lhe que nos dê força para confiar mesmo quando temos medo, para esperar mesmo quando estamos desesperados, para acreditar mesmo quando tudo em nós quer desistir. Pai, trazemos diante de Ti agora aqueles que estão enfrentando a necessidade urgente de um filho, de fertilidade que não veio, de gravidezes que foram perdidas, de adoções que fracassaram, de bebês que estão em perigo. O relógio biológico está correndo, a janela de adoção está se fechando, a gravidez está em risco. Estamos desesperados pelo milagre da vida, pelo dom de uma criança, pelo cumprimento da promessa que Tu fizeste a Abraão e Sara quando lhes deste Isaque em sua velhice, como registrado no livro de Gênesis, capítulo 21. Tu és o Deus que abre ventres. Tu és o Deus que dá vida.
Tu és o Deus que nos forma no ventre de nossa mãe. Como o Salmo 139, versículo 13, declara: Estamos te pedindo agora para operar o milagre de vida nova, para trazer à tona a criança pela qual temos orado, para proteger o bebê que já está a caminho, para abrir um caminho para a adoção onde todas as portas se fecharam. Move rapidamente, Senhor. A janela é pequena, o tempo é curto, precisamos do milagre agora. Santo Antônio, tu que seguraste o menino Jesus em teus braços, tu que entendeste a preciosidade de cada vida humana, tu que amaste as crianças com o amor de Cristo, ora por nós que ansiamos por uma criança. Pede ao Senhor que nos abençoe com o dom da vida. Pede-lhe que abra o que foi fechado. Pede-lhe que cure o que foi quebrado. Pede-lhe que traga fruto onde houve esterilidade. Estamos desesperados por este milagre e precisamos dele em breve. Senhor, trazemos diante de Ti a necessidade urgente de emprego, de trabalhos que foram perdidos, de carreiras que terminaram, de renda que desapareceu. As economias acabaram. Os benefícios de desemprego se esgotaram. As contas estão se acumulando. Enviamos candidatura após candidatura e não ouvimos nada de volta. Entrevistamos e fomos rejeitados. Tentamos e falhamos. Estamos começando a perder a esperança, a nos perguntar se trabalharemos novamente, a temer que fomos esquecidos, que não temos mais nada a oferecer. Mas Tu és o Deus que provê, Pai. Tu és o Deus que nos dá trabalho para fazer, que nos equipa com dons e talentos, que abre portas que ninguém pode fechar, como prometes no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Estamos Te pedindo para abrir essas portas agora. Traz-nos o trabalho que precisamos e conecta-nos com as pessoas certas. Dá-nos favor aos olhos dos empregadores. Fornece a renda que precisamos para sobreviver, para pagar nossas contas, para sustentar nossas famílias. Move rapidamente, Senhor, porque a necessidade é urgente e o tempo está acabando. Santo Antônio, Tu que proveste para os pobres e famintos, Tu que confiaste em Deus para suprir cada necessidade, Tu que nunca viste o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão, como o Salmo 37, versículo 25, promete: ora por nós, neste tempo de desemprego e necessidade financeira. Pede ao Senhor que providencie. Pede-lhe que abra portas. Pede-lhe que nos dê o trabalho que precisamos e a renda que necessitamos. Pai, lembramos a história da viúva que veio a Eliseu com nada além de um jarro de azeite, como contado no segundo livro de Reis, o capítulo 4, versículos 1 a 7. Ela estava endividada. Seus credores vinham tomar seus filhos como escravos. Ela não tinha mais nada. Mas Tu, através de Teu profeta, disseste-lhe para reunir jarros, tantos quanto pudesse encontrar, e derramar o pouco azeite que tinha. E Tu multiplicaste aquele azeite, Senhor. Tu encheste cada jarro. Tu lhe deste o suficiente para pagar suas dívidas e viver com o que sobrou. Tu pegaste seu nada e o fizeste mais do que suficiente. Estamos Te pedindo para fazer o mesmo por nós agora, Pai. Pega nosso nada e multiplica-o. Pega nosso pouco e faze-o muito. Pega nossa falta e transforma-a em abundância. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus que faz imensamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Estamos Te pedindo para fazê-lo agora, para fazê-lo rapidamente, ou para fazê-lo de tal maneira que saibamos sem qualquer dúvida que veio de Ti. Santo Antônio, Tu que encontraste o tesouro que estava perdido, Tu que restauraste o que foi roubado, Tu que viste Deus prover repetidamente, ora por nós que estamos em necessidade desesperada de provisão. Pede ao Senhor que multiplique o que temos. Pede-lhe que abra as janelas do céu e derrame uma bênção tão grande que não tenhamos espaço suficiente para recebê-la, como prometes no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Senhor, trazemos diante de Ti a necessidade urgente de paz, de mentes que estão atormentadas, de corações que estão ansiosos, de almas que estão em tumulto. Não conseguimos dormir, não conseguimos descansar, não conseguimos parar os pensamentos acelerados, os piores cenários, os medos que nos atormentam dia e noite. Estamos exaustos de nos preocupar, desgastados de tentar controlar o que não podemos controlar, desesperados pela paz que excede todo entendimento, como São Paulo descreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Tu nos prometeste essa paz, Pai.
Jesus disse: A paz vos deixo. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Como registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Estamos reivindicando essa promessa agora. Estamos pedindo que tua paz inunde nossas mentes e corações. Estamos pedindo que a ansiedade seja levantada, que o medo seja expulso, que o tormento termine. Dá-nos descanso, Senhor. Dá-nos o sono que precisamos. Dá-nos a calma pela qual estamos desesperados. Faze-o agora, Pai, porque não podemos sobreviver muito mais tempo neste estado de pânico constante. Santo Antônio, tu que conheceste a paz de Deus mesmo no meio da oposição e provação, tu que descansaste no amor do Pai mesmo quando tudo ao teu redor era caos, ora por nós que estamos nos afogando na ansiedade. Pede ao Senhor que acalme a tempestade em nossas mentes. Pede-lhe que acalme as ondas do medo. Pede-lhe que nos dê a paz que só Ele pode dar, a paz que o mundo não pode tirar. Pai, trazemos diante de Ti aqueles que estão enfrentando a necessidade urgente de libertação do vício, de liberdade de escravidões que os estão destruindo, de livramento de padrões de pecado que eles parecem não conseguir quebrar. O vício está os matando. O hábito está os consumindo. O pecado está os separando de Ti e de todos que amam. Eles tentaram parar e falharam. E fizeram promessas e as quebraram. Estão envergonhados, sem esperança, convencidos de que a mudança é impossível. Mas Tu és o Deus que liberta os cativos, como Jesus proclamou no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, que liberta de toda a escravidão, que nos liberta verdadeiramente, como Jesus promete no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Estamos Te pedindo agora para operar esse milagre de libertação. Quebra as cadeias do vício, despedaça o poder do pecado, liberta o cativo, dá-lhes força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para admitir que não podem fazer isso sozinhos. Cerca-os com pessoas que os apoiarão, com recursos que os ajudarão, com graça que os sustentará. Move rapidamente, Senhor, porque o vício é urgente. O perigo é real e a necessidade de liberdade é desesperada. Santo Antônio, Tu que pregaste arrependimento e conversão, Tu que chamaste pecadores de volta a Deus, Tu que nunca desististe de ninguém, não importa quão longe tivessem caído, ora por nós que estamos presos pelo vício e pecado. Pede ao Senhor que nos liberte, pede-lhe que quebre as cadeias, pede-lhe que nos dê o milagre da transformação, a graça de um novo começo, a alegria da liberdade em Cristo. Senhor, sabemos que Tu não és um Deus limitado pelo tempo. Tu és o ancião de dias, como o profeta Daniel te chama no capítulo 7, versículo 9. Tu existias antes que o tempo começasse, e existirás depois que o tempo terminar. 1000 anos aos Teus olhos são como um dia que passou, ou como uma vigília da noite, como o Salmo 90, versículo 4, nos lembra. E ainda assim, Tu também entras em nosso tempo. Tu nos encontras em nossa urgência. Tu entendes nossos prazos. Tu sabes o que significa ter um momento crítico, um momento kairós, um momento de agora ou nunca. Tu enviaste Teu Filho na plenitude dos tempos, como São Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Tu agiste exatamente no momento certo na história para realizar nossa salvação. Tu és um Deus de tempo certo, Pai. Tu és um Deus do momento certo. E estamos confiando que este é o momento certo para Tu agires em nossas vidas, em nossas situações, em nossas necessidades urgentes. Não estamos tentando Te apressar, Senhor, mas estamos Te pedindo para Te mover, de acordo com Teu tempo perfeito. E estamos esperando, estamos orando, estamos acreditando que Teu tempo perfeito é agora. Tu conheces a urgência que sentimos. Tu conheces a pressão sob a qual estamos. Tu conheces o prazo que estamos enfrentando. E Tu Te importas. Tu não és indiferente às nossas lutas. Tu não és surdo aos nossos clamores. Tu não és cego à nossa dor. Tu és o Pai que nos vê, que nos ouve, que nos conhece, que nos ama com amor eterno, como declaras através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. Santo Antônio, Tu que oraste com tanta confiança no amor de Deus e no poder de Deus, Tu que nunca duvidaste que o Pai responderia. Tu que viste a oração como conversa com um Pai amoroso, que quer dar dádivas boas a seus filhos, ora conosco
e por nós agora. Pede ao Senhor que haja em seu tempo perfeito. Pede-lhe que se mova com a urgência que nossa situação requer. Pede-lhe que demonstre seu amor de maneira tão poderosa que não tenhamos dúvida de que Ele ouve, Ele vê, Ele se importa e Ele age. Pai, trazemos diante de Ti agora aqueles que estão enfrentando a necessidade urgente de segurança para seus filhos, de proteção contra danos, perigos, influências malignas, acidentes e doenças e todas as ameaças que aterrorizam os corações dos pais. Nossos filhos estão em situações que não podemos controlar. Eles estão fazendo escolhas que não podemos fazer por eles. Estão enfrentando perigos dos quais não podemos protegê-los. Estamos com medo por eles, desesperados para protegê-los, oprimidos por nossa incapacidade de mantê-los seguros. Mas Tu, Senhor, és o bom pastor que protege os cordeiros. Tu és o Pai que ama nossos filhos ainda mais do que nós. Tu és o Deus que os vigia quando não podemos, que vai com eles onde não podemos seguir, que conhece cada passo deles e cada perigo. Estamos Te pedindo agora para cercar nossos filhos com Tua proteção. Envia Teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos, como o Salmo 91, versículo 11 promete. Mantém-nos longe do mal, liberta-os do perigo, traz-nos para casa em segurança. Dá-lhe sabedoria além de seus anos, ajuda-os a fazer boas escolhas. Protege-os de pessoas más e influências más. Protege suas mentes e corações da escuridão. Traz-nos para um lugar de segurança, física, emocional e espiritualmente. Move rapidamente, Senhor, porque o perigo está presente e a ameaça é real, e não podemos suportar o pensamento de nossos filhos sendo prejudicados. Santo Antônio, Tu que amaste as crianças com o amor de Cristo, Tu que entendeste a preciosidade de cada vida jovem, Tu que seguraste o próprio menino Jesus, e ora por nós que estamos desesperados para proteger nossos filhos. Pede ao Senhor que os vigie. Pede-lhe que os mantenha seguros. Pede-lhe que os traga através de todo o perigo e de volta aos nossos braços. Senhor, estamos vindo a Ti agora com cada grama de fé que nos resta, com cada pedaço de esperança que podemos reunir, com cada última gota de confiança que podemos encontrar em nossos corações. Estamos cansados, estamos esgotados de esperar, de orar, de acreditar quando tudo ao nosso redor diz para desistir. Mas nos recusamos a desistir, Pai. Recusamo-nos a parar de orar. Recusamo-nos a parar de acreditar. Porque Tu és Deus, e Tu és bom, e Tu és fiel, e Tu cumpres Tuas promessas, mesmo quando não podemos ver como, mesmo quando o prazo passou, mesmo quando a porta parece ter se fechado, mesmo quando o milagre parece impossível. Lembramos de Abraão, que contra toda esperança creu na esperança, como São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. E tornou-se pai de muitas nações, exatamente como Deus havia prometido. Lembramos de Sara, que pela fé recebeu poder para conceber mesmo quando estava além da idade, porque ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa, como a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11, nos diz. Lembramos de Ana, que orou ano após ano por uma criança, e finalmente recebeu Samuel, como registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Lembramos da mulher cananeia que persistiu em pedir a Jesus para curar sua filha, mesmo quando ele parecia ignorá-la. Mesmo quando seus discípulos queriam mandá-la embora, e que recebeu o milagre por causa de sua grande fé, como contado no Evangelho de Mateus, de capítulo 15, versículos 21 a 28. Lembramos de Lázaro, que estava morto havia 4 dias antes de Jesus chegar, e ainda assim Jesus o ressuscitou, demonstrando que nunca é tarde demais para Ti agires, como registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Ficamos sobre essas histórias, Pai. Construímos nossa fé sobre esses testemunhos. Confiamos que o que Tu fizeste por eles, podes fazer por nós. O que Tu fizeste então, podes fazer agora. Tu és o mesmo Deus. Tu tens o mesmo poder. Tu tens o mesmo amor. E estamos Te pedindo para demonstrar esse poder e esse amor em nossas vidas, em nossas situações urgentes, em nossas necessidades desesperadas. Agora mesmo. Santo Antônio, Tu que és parte daquela grande nuvem de testemunhas mencionada na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1.
E tu que viste a fidelidade de Deus provada repetidamente, tu que sabes que nada é impossível para Deus, como o anjo disse a Maria no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Ora por nós com toda a fé e confiança que vem de estar na presença de Deus. Pede-lhe que haja. Pede-lhe que se mova. Pede-lhe que faça o impossível. Pede-lhe que opere o milagre que precisamos tão desesperadamente, e que o opere rapidamente, em seu tempo perfeito, para a sua glória e para nosso bem. Pai, trazemos diante de Ti agora cada oração silenciosa, cada necessidade não falada, cada fardo secreto que alguém está carregando enquanto ouve esta oração. Tu conheces as coisas que eles não podem dizer, a dor que não podem nomear, o medo que não podem admitir. Tu conheces o diagnóstico que estão escondendo, a dívida da qual se envergonham, o relacionamento que estão lamentando, o vício que estão combatendo, a tentação que estão resistindo, a perda que estão lamentando. Tu vês tudo e te importas com tudo isso. Estamos te pedindo agora para encontrá-los em seu lugar secreto, para falar a necessidade que não expressaram, para responder a pergunta que não fizeram, para curar a ferida que não revelaram. Tu és o Deus que vê, El Roi, como Agar te chamou no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Tu nos vês, tu nos conheces, e tu nos amas. Demonstra esse amor agora de maneira tão pessoal, específica e poderosa, que não possamos deixar de saber que veio de Ti. Santo Antônio, ora por cada pessoa que está ouvindo esta oração agora, por cada necessidade que carrega, cada fardo que suporta, cada situação urgente que enfrenta. Pede ao Senhor que os encontre exatamente onde estão, que lhes dê exatamente o que precisam, que opere o milagre exato que os trará do desespero à esperança, do medo à paz, da impossibilidade ao testemunho. Senhor, lembramos Tua promessa no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, onde dizes: Antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. Confiamos nessa promessa agora, Pai. Confiamos que mesmo antes de começarmos esta oração, Tu já estavas trabalhando, já te movendo, já preparando o milagre que precisamos. Confiamos que enquanto ainda estamos orando, Tu estás ouvindo, Tu estás agindo, Tu estás respondendo. Podemos não ver a evidência ainda. Podemos não sentir a mudança ainda. Podemos não ter a resposta ainda. Mas confiamos que Tu és fiel, que cumpres Tua palavra, e que não mentes, que o que prometes Tu realizarás. Ao trazermos esta oração ao fim, Pai, fazemos um apelo final. Pedimos-Te, através da poderosa intercessão de Santo Antônio de Pádua, que nos concedas o milagre urgente que precisamos. Não porque merecemos, não porque ganhamos, não porque somos dignos, mas porque Tu és misericordioso, porque Tu és bom, porque Tu és amor. Pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor, que nos ensinou a Te chamar de Pai, que nos deu o direito de vir ousadamente diante de Teu trono de graça, que prometeu que tudo o que pedirmos em Seu nome nos será dado, como Ele declara no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Pedimos em Seu nome, através de Seus méritos, por Seu sangue, para Sua glória. Santo Antônio de Pádua, servo fiel de Deus, intercessor poderoso, o amigo daqueles em necessidade urgente, confiamos nossa causa a Ti completamente. Leva nossa oração ao Pai. Pleiteia nosso caso diante do trono da graça. Não deixes que nosso clamor fique sem ser ouvido. Não deixes que nossa necessidade fique sem ser atendida. Pede ao Senhor que se mova, que haja, que opere o milagre que precisamos com a urgência que nossa situação requer. Confiamos em Ti, Santo Antônio. Confiamos em Tua intercessão. Confiamos em Teu amor por nós. Confiamos que não descansarás até que tenhas apresentado nosso caso diante do Rei do Céu. Ora por nós agora e sempre, mas especialmente agora, nesta hora crítica, neste momento urgente. Ora por nós. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, agradeço do fundo do meu coração por terem orado comigo hoje, e por trazerem suas necessidades urgentes diante do Senhor, por confiarem na intercessão de Santo Antônio de Pádua.
quero que saibam que suas intenções não estão esquecidas. Elas foram elevadas ao céu. Foram confiadas aos cuidados de um dos mais poderosos intercessores que a Igreja já conheceu e descansam agora nas mãos de um Pai que os ama mais do que podem imaginar. Sei que a espera é difícil. Sei que a urgência que sentem não desaparece só porque oramos. Sei que vocês ainda podem estar enfrentando o mesmo prazo, a mesma crise, a mesma situação impossível. Mas quero encorajá-los a não perder a esperança. Deus ouviu sua oração. Santo Antônio está intercedendo por vocês. E o céu está se movendo em seu favor, mesmo que ainda não possam ver, mesmo que ainda não possam sentir, mesmo que a evidência ainda não tenha aparecido. Confiem no processo. Confiem no tempo certo. Confiem no Deus que nunca está atrasado, nunca está adiantado, mas sempre exatamente no tempo certo. Jesus conhece sua luta. Ele sabe o que é enfrentar um prazo, sentir a pressão do tempo acabando, carregar um fardo tão pesado que parece esmagador. Ele enfrentou sua própria hora urgente no jardim do Getsêmani, e ele entende pelo que você está passando. Maria, sua mãe, sabe o que é assistir alguém que você ama sofrer e sentir-se impotente para pará-lo. Ela ficou ao pé da cruz e assistiu seu filho morrer, e ela entende sua dor. Santo Antônio sabe o que é orar pelo impossível e ver Deus se mover de maneiras milagrosas. Ele esteve onde você está, e ele está com você agora. Você não está sozinho nisso. Você é parte de uma família de fé que se estende através do tempo e do espaço. Aqui inclui os santos no céu e os crentes na terra. E todos estamos orando com você e por você. Se você ainda não o fez, encorajo você a curtir este vídeo como um pequeno ato de fé, a compartilhá-lo com outra pessoa que precisa ouvir esta oração, e a se inscrever neste canal para que possamos continuar a crescer como uma comunidade de oração. Nos comentários abaixo, por favor, deixe sua expressão de fé escrevendo: Santo Antônio, rogai por nós. Ou, se sentir confortável, compartilhe sua intenção de oração para que outros possam orar com você e por você. E por favor, peço com todo o meu coração, reserve um momento para escolher uma intenção dos comentários e ore por aquela pessoa. Deixe-os saber que você orou por eles. Somos mais fortes juntos do que sozinhos, e quando oramos uns pelos outros, multiplicamos o poder de nossa fé. Convido vocês a assistir outros vídeos de oração neste canal, a continuar voltando para mais orações e a permanecer conectados com esta comunidade de crentes que estão buscando Deus juntos. Se você gostaria de apoiar o trabalho deste canal, por favor considere tornar-se um membro. Seu apoio nos permite continuar criando estas orações, e missas são regularmente oferecidas pelas intenções de todos os nossos apoiadores. Você é lembrado no altar. Você é orado pelo nome. E sua generosidade torna possível que outros encontrem o amor e o poder de Deus através destas orações. Lembrem-se de que Deus está com vocês neste momento urgente. Ele não os abandonou. Ele não os esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo no ainda não. Confiem nele. Continuem orando. Continuem acreditando. Continuem esperando. E quando o milagre vier, e ele virá no tempo perfeito de Deus e da maneira perfeita de Deus, deem-lhe toda a glória, deem-lhe todo o louvor, e voltem aqui para compartilhar seu testemunho para que outros possam ser encorajados a manter a fé. Que Santo Antônio de Pádua interceda por vocês poderosamente, até que o milagre que precisam seja concedido de acordo com a perfeita e amorosa vontade de Deus. Continuarei orando por vocês. Mantenham a fé. Deus é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém.